Opa, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a transformação do Maroon 5. Como é que uma banda de 5 caras, que era uma espécie de promessa do pop rock, acabou com 7 pessoas, cheia de feats e que quase se apresentou no festival sertanejo? A mudança do Maroon 5 não foi somente sonora, né? Ela acabou acontecendo também conceitualmente. Não que isso seja necessariamente ruim ou que esse vídeo seja pra mostrar como a banda piorou, não é nada disso. Mas eu quero comentar com vocês os principais pontos pra gente meio que tentar chegar numa conclusão juntos, ou não. O Maroon 5 entrou na minha vida em 2003, né, com o disco Songs About Jane. Inclusive, tem um primeiro vídeo aqui do canal, que eu tô bem novinha, bem inexperiente, são 50 fatos sobre o Maroon 5, então eu não vou me adentrar nesses detalhes de quem são os integrantes e coisas do tipo, porque esses detalhes eu já fiz um vídeo aqui. Eu vou passar pelos principais pontos e fazendo alguns comentários sobre essa linha do tempo da banda. O Maroon 5 surgiu como Kara's Flowers em 94, chegaram a lançar um disco em 97, mas foi só em 2001 que eles viraram oficialmente o Maroon 5. O primeiro disco foi Songs About Jane, que rendeu a eles o Grammy de Melhor Artista Revelação. É desse disco as principais faixas famosas até hoje, como Harder to Breathe, This Love e She Will Be Loved. Eu acho que o primeiro disco de uma banda ser tão bom, ser tão estourado, ele acaba deixando a banda naquela responsabilidade de repetir o feito, né? Tem muitas bandas que têm um primeiro disco maravilhoso e que depois conseguem fazer outros maravilhosos. Tem outras bandas que têm o primeiro bom e depois somem. Então acaba sendo uma carga pesada, assim, pro artista. Já o segundo disco, It Won't Be Soon Before Long, de 2007, ele é mais dançante, ele é mais inspirado em Michael Jackson e Prince. Esse disco ele já é mais diferente do primeiro porque ele é dançante e ele tem aquela parceria com a Rihanna, mas essa parceria vale lembrar que ela não saiu no disco. O disco ele tem a versão de If I Never See Your Face Again, da banda, e depois foi lançado, né, como single a participação da Rihanna. Já o terceiro disco de 2010, Hands All Over, ele puxa mais pro lado de pop, ele consolida o Maroon 5 no pop, puxando algumas coisas pro R&B. Uma coisa que eu quero destacar com vocês aqui é que a partir desse período de 2010, da divulgação do disco de Hands All Over, que acontece uma separação, não uma separação, tá, mas um descolhe muito grande e muito marcado da imagem do Adam Levine do Maroon 5, né? Não que ele tenha se separado da banda, nada disso, mas acontece um destaque muito maior em relação à banda. É natural e é inevitável que um vocalista apareça mais, se destaque mais na banda. E se ele for bonito, isso aí é ainda maior. Mas é a partir dessa época que acontece essa desvinculação da imagem do Adam pro Maroon 5. A gente consegue reconhecer o Adam, ver o Adam como artista, não só como vocalista do Maroon 5. No ano seguinte, ele entra pro The Voice, vira sendo um dos jurados do The Voice, e no ano seguinte ainda, em 2012, ele começa a fazer algumas participações como ator, né? Ele participa da série American Horror Story e também depois do filme Begin Again. Sem falar nos títulos, né, de sex symbol, de homem bonito e toda essa grande importância que a mídia dá pro Adam, né, como artista e não mais como o vocalista do Maroon 5. É no quarto disco que pra mim acontece uma modificação muito grande na parte sonora e na parte apelativa da banda, né, com o disco Overexposed. Nessa época, o tecladista Jesse Carmichael, ele se afasta da banda e entra o artista PJ Morton no lugar dele, e aí eles se juntam também com outros produtores muito grandes, como Max Martin e Ryan Tedder, né, que são responsáveis por grandes hits de Taylor Swift, Adele e vários outros artistas, né. Então eles meio que pegam esses produtores bem comerciais, não que o Maroon 5 já não fosse uma banda com vários hits comerciais, mas eles meio que focam nisso. Esse disco pra mim ele tem vários altos e baixos, né, tem músicas muito boas como Daylight, Wipe Your Eyes, mas o resto pra mim é meio fraco, assim. Foi nessa turnê a primeira vez que eu vi o Maroon 5 e eu já reparei, eu gostei muito, né, até hoje foi o meu show preferido deles, mas eu já notei que eles estavam meio que banda pop mesmo, assim, todos eles usando a mesma roupa, todos eles de branco, mas todos eles muito sincronizados ainda, tinha uma vibe muito grupo, assim, não mais banda. Em 2014 eles lançam o disco V, o Jesse Carmichael volta ao Maroon 5 e é desse disco grandes hits como Animals e Sugar. O Maroon 5 ele sempre abordou muito os relacionamentos do Adam, né, desde o disco Songs About Jane. Jane é uma ex do Adam. E esses romances, essas aventuras do Adam, elas sempre foram muito exploradas nos clipes, né? Tem vários clipes que
tem romances do Adam, Never Gonna Leave This Bed, por exemplo. Mas a impressão que eu tenho é que a partir do disco V, com o Animals, por exemplo, que é aquele clipe marcante dele com a esposa no açougue, eu acho que entra um apelo muito mais sexual, uma sexualização do Adam Levine, que já vinha sendo feita há uns anos atrás, mas agora ela é explícita e ela é integrada ao Maroon 5. Uma coisa que é problemática nisso aí é que essa separação que eu comentei antes, ela é tão grande que o Adam Levine, ele não é mais o vocalista do Maroon 5, ele é um cantor famoso. E o Maroon 5 é a banda do Adam Levine. Não é mais uma coisa que corre paralela, que corre junto. Outra coisa que me incomoda muito é que a partir dessa época a mídia começa a notificar tudo que o Maroon 5 faz como o Adam fez. Eu lembro que, nunca me esqueço, uma vez saiu uma notícia que o Maroon 5 estava, eu acho que era saindo de uma rádio, não me lembro, e aí tinha um fã com síndrome do pânico, eu não me lembro da notícia. E aí o menino fica, quando vê o Maroon 5, ele fica nervoso, se joga no chão, e daí a banda se joga no chão junto, daí é aquela risada, aquela coisa. E aí, na época, saiu em todos os lugares. Adam Levine se joga no chão para agradar fã. Adam Levine tem reação inesperada. Sendo que foram todos os caras da banda que fizeram, sabe? Era Maroon 5 que tem reação inesperada. Então acontece aquele destoamento muito forte mesmo. Vou fazer uma comparação nada a ver, mas tudo a ver. Por exemplo, o Jared Leto, do 30 Seconds to Mars, ele é muito mais famoso que o 30 Seconds, porque ele tem uma carreira de artista completo, de ator muito completo. Mas a banda meio que corre em paralelo a ele, ele não toma conta, ele não coloca a banda na sombra. Quando eu digo ele, não significa de forma alguma que o Adam faz isso de caso pensado, faz isso de sacanagem. Não, mas eu acho que as coisas foram levando a isso. As circunstâncias foram colocando o Maroon 5 atrás do Adam. E eu não sei se de repente a banda não tá bem consciente disso e tudo bem pra eles, mas o fato é que a gente que acompanha desde o início estranha um pouco isso. Porque, como eu disse, por mais que o vocalista apareça mais, hoje o Adam ele aparece muito mais do que o Maroon 5. Acaba que o Maroon ele virou a banda do Adam e não o contrário. É lógico que eu não tô falando mal do Adam, não acho que isso seja culpa do Adam. Eu tô usando uma camiseta dele, que aliás eu comprei ela em um show, não tinha outras camisetas com fotos dos outros membros da banda, né? Eu amo o Adam pra mim é um dos principais frontmans na minha vida. O meu cachorro se chama Adam. Então, assim, eu de forma alguma tô criticando ele, até porque eu não acho que seja culpa dele, seja porque ele se apareceu, não sei o quê. Mas eu acho que as coisas, eu não sei se a mídia ou se a própria banda foi permitindo isso e, infelizmente, isso acabou afetando a sonoridade. A banda acabou ficando extremamente comercial de uma forma negativa. O último disco deles, o Red Pill Blues, eu acho terrível. Olha, com todo respeito, tem umas músicas legais, mas eu acho terrível. E ele é virado em participações de rappers, de outros artistas, o que o Maroon 5 fazia, às vezes, tipo, uma participação por disco. Esse disco, ele é a maioria de participações. Quase todas as músicas, elas têm uma sonoridade muito diferente. O Sam Ferrer, né, que tá presente na banda há muitos e muitos e muitos anos, nesse disco ele é oficializado, né, e o Maroon 5 vira Maroon 7, né, com 7 pessoas, e é louco como a maior parte das músicas desse disco, os caras são 7 e parece que é tudo sintetizado, que é tudo eletrônico, que é tipo um remix eterno, sabe? Isso que é péssimo, terrível. Sobre essa quase vinda deles pro festival Vila Mix, é lógico que é um festival grande que traz vários artistas pop, mas é tão estranho ver que eles inseridos num contexto sertanejo, assim, uns caras que estão tão diferentes, parece que eles estão literalmente tentando agradar todos os públicos mesmo, assim, não só aqueles que eles começaram mais direcionados. É natural que uma banda queira expandir cada vez mais, mas eu tenho a impressão que o Maroon talvez tenha perdido um pouco a mão, assim, até demais. Eu comecei esse vídeo achando que eu ia chegar a alguma conclusão de, não, eles se transformaram porque aconteceu tal coisa, não, girou a chave em Overexposed, eu adoro culpar Overexposed, mas não é só culpa de um disco, sabe? Eu acho que é uma mudança que foi acontecendo meio que sem eles verem, ou propositalmente. Parece que começou a doer só nos fãs mesmo, porque eles continuam fazendo uma coisa e... Não sei, assim, eu tenho esperanças que um próximo disco isso melhore, mas ao mesmo tempo eu não tenho esperança nenhuma. É um sentimento
complicado. Eu queria ouvir de vocês agora, vocês que são fãs do Maroon 5, o que vocês acham dessa transformação tão grande, sonora e visual e conceitual que a banda sofreu ao longo desses anos? Ou não, vocês acham que a banda não mudou nada, que eles continuam fazendo um som parecido, que só foram acrescentando gente, isso é normal? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Se tiver gostado do vídeo, não esquece de clicar no gostei, se inscreve aqui no canal, tá? Tchau!